Alô, alô, muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas à nossa Semana da Saúde Mental, edição 2021, uma produção da Sociedade dos Psicólogos em apoio à campanha Janeiro Branco, Pacto pela Saúde Mental, que está vindo aí com a edição utilizando a hashtag Todo Cuidado Conta. Será uma semana aí que já estamos chegando na metade para falar sobre saúde mental, qualidade de vida, autoconhecimento, estresse, psicologia, tudo de uma forma muito leve, com linguagem fácil e voltada à comunidade. Então convidem irmã, pai, mãe, sogra, vizinho, cunhado, chefe, colega de trabalho, papagaio, todos são bem-vindos nessa semana totalmente aberta e gratuita. A gente vai receber hoje a nossa apresentação Terapia para Quem? Com o Igor Banin Bezerra da Silva. Fiquem à vontade para comentar, passar suas impressões, feedbacks, a gente vai estar atento aqui ao chat também. E o Igor, ele é psicólogo, graduado pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, aqui de São Paulo, e também é psicanalista, com formação pelo Instituto de Psicanálise Lacaniana, o IPLA. Ele também é psicoterapeuta e atua na clínica de adultos e crianças. A ideia da apresentação de hoje é pensar um pouco sobre a terapia. Terapia para quem? Todo mundo precisa de terapia? Ou melhor dizendo, todo mundo merece terapia? Todo mundo consegue fazer terapia? Esses são alguns pontos que serão discutidos nessa live. Terapia para quem? A pandemia de Covid escancarou a necessidade de se cuidar da saúde mental. O isolamento levou muitas pessoas a procurarem um profissional de saúde mental para lidar com esse momento que a gente ainda está passando. Dessa forma, essa nossa live vai abordar questões elucidativas, como as etapas de um processo terapêutico, as diferenças entre os profissionais da psicologia, psicoterapia, psicólogo, psicanalista, bem como falar um pouquinho do impacto, das possibilidades, do efeito de um trabalho psicoterapêutico. Para isso, a gente recebe aqui hoje meu amigo, colega, Igor Banin. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua colaboração aqui na nossa Semana da Psicologia. Só reforço mais uma vez que a gente está atento ao chat, então façam questões, aproveitem para partilhar a live, para aquelas pessoas que já pensaram em buscar um profissional de psicologia, tem dúvida, não sabe se deve, não sabe se merece, esse tipo de coisa, não sabe exatamente como que funcionaria a terapia. Eu acho que é um pouquinho disso que a live vai fazer. Banin, muito obrigado, uma boa tarde, passo a palavra para uma ótima apresentação. Imagina, boa tarde pessoal, já vi que está chegando o comentário. Estão me ouvindo bem, Caio? O meu áudio está bom? Só para confirmar, se o áudio e o vídeo estão bons aqui. Tranquilo aqui. Legal, boa tarde, eu vi que tem a Raquel já comentando aqui. Boa tarde, gente. Bom, obrigado, Caio, pelo convite aí, obrigado pelo espaço aqui para poder falar um pouquinho sobre terapia, análise, né? Como você comentou, Caio, eu sou psicólogo de formação e psicanalista, né? Então já acabo trabalhando na clínica de adultos, de crianças, desde da metade da graduação aí, e eu acho que é importante falar isso primeiro, porque a gente está, né, eu vou falar muitas vezes aqui a partir de uma perspectiva psicanalista, lacaniana, mas tentando abordar e abrir aí o espaço para outras abordagens, outras escolas aí de pensamento dentro da psicologia, né? Então, eu fiquei pensando bastante tempo sobre esse tema, né, porque acho que foi um tema que veio muito a calhar e foi muito discutido desde o começo da pandemia, pelo tema do isolamento, pelo tema das pessoas, enfim, da derrocada da economia, da perda de empregos, o que causou um aumento aí significativo em pessoas buscando ou se interessando pelo tema de saúde mental, né? E aí, para falar um pouco sobre terapia para quem, né, eu acho que eu e o Caio, a gente comentou e discutiu um pouco isso antes da live, sobre se todo mundo precisa
fazer terapia ou se todo mundo merece fazer terapia. Acho que é legal abrir com esse comentário de que, para mim, eu acho que todo mundo pode e merece fazer psicoterapia ou psicanálise ou análise, um processo terapêutico ou analítico. Eu acho que tem uma questão de que nem todas as formas de terapia ou nem todas as maneiras ou os profissionais de terapia seriam aceitos por todos os pacientes ou por todo mundo, né? Então, o que eu quero dizer é que eu acho que existem tantas formas distintas de tratar o sofrimento, né, o sofrimento mental, de trabalhar a saúde mental, que nem todo mundo se daria bem com todo tipo, ou se dá bem com todo tipo de processo terapêutico. Então, eu acho que isso é legal a gente comentar, porque falando, digamos, de uma forma muito grosseira, de se a gente tivesse fases ali de um processo em etapas muito bem definidas, eu acho que o começo, né, de uma psicoterapia começa pela busca de um profissional ou pela percepção de que você precisa trabalhar algo que está te incomodando, né, psiquicamente. E essa busca é interessante porque não sei se a gente conseguiria definir, né, muito bem a escolha, como escolher um terapeuta ou um analista, né? Não é uma coisa que existe um critério muito objetivo, digamos assim, para essa busca. Então, por isso eu vou tentar falar um pouquinho de algumas diferenças de tipos de sintomas, tipos de especialidade de algumas terapias diferentes. Também, claro, de forma muito aproximativa, muito generalista aqui, para quem se interessar depois buscar um pouco mais aí, e para quem se interessar também em realizar uma psicoterapia, em participar de um tratamento, também nos buscar aqui na sociedade ou buscar outros profissionais aí pares, né? Porque a terapia normalmente acontece no começo ali, entre você buscar um profissional, né, seja a partir de uma instituição aqui como a Sociedade dos Psicólogos, seja encontrando contato de uma pessoa em algum lugar, né, ou até por indicação, muitas vezes, acontece muitas vezes na base da tentativa e erro, digamos assim, né, do que você se sente mais confortável, porque muitas vezes com o primeiro psicólogo ou psicóloga que o paciente ali, que o sujeito entra em contato, ele não vai se sentir confortável à vontade mesmo de falar, de se abrir, de expor ali as próprias questões, né, expor as próprias dificuldades. Então é interessante falar um pouco disso, de que a gente tem que tentar, e se não gostar, enfim, não é que a terapia não é para você, digamos assim, se na primeira tentativa você não gostou, né? Então a gente tem alguns casos de pessoas que buscam e depois buscam um outro psicólogo que trabalha a partir de outra perspectiva, né, que olha para o sofrimento, que olha para a mente humana a partir de outra perspectiva, e às vezes nesse segundo ele gosta, ou no terceiro, ou no quarto. Então depende um pouco também da disponibilidade, claro, da pessoa de buscar, mas eu acho que passa um pouco por essa vontade aí de trabalhar, né, o próprio sofrimento, se interrogar o próprio sofrimento aqui. Então a gente tem é uma coisa que a gente discute bastante até em alguns eventos aqui da sociedade, em que momento que na vida de um sujeito, em que momento da vida de alguém essa pessoa ela busca um tratamento psicológico, né? Eu acho que não existe uma resposta só, né? Existem talvez muitos motivos, muitas circunstâncias, muitos acontecimentos ali a partir dos quais a pessoa vai buscar. Certamente um momento muito comum ou uma razão muito comum talvez é para lidar com um trauma ou um acontecimento traumático que pode ser recente ou que pode ser mais antigo e que ecoa ainda na vida de uma pessoa. Então, a gente trabalha com diversos casos de traumas de diferentes naturezas na psicologia, e é importante ressaltar que a gente consegue trabalhar com o objetivo de diminuir o sofrimento atrelado àquela lembrança, né, ou ressignificar, digamos assim, aquela experiência, mudar para que a pessoa ela consiga, né, enfim, né, caminhar um pouco mais leve, digamos assim. A gente tem também, né, outros momentos onde a pessoa está
quase que numa encruzilhada ali entre escolhas da vida. Sejam escolhas de natureza afetiva, de relacionamentos, ou enfim, né, de relação com o próprio corpo, com a própria sexualidade, por exemplo, até escolhas, por exemplo, em torno da vida profissional, né, da vida mais prática, talvez. Então, devo mudar de emprego? Não. Devo me demitir, fazer outra coisa? Devo entrar nesse curso ou não? Devo me separar ou não? Devo me casar ou não? São muitas das questões muitas questões como essas que levam muitas vezes sujeitos a entrarem como que num ambiente de sofrimento mental ali e que pode propiciar ali e onde um psicólogo pode ajudar essa pessoa. Além disso, talvez, né, uma coisa que a gente fala bastante em psicanálise, que é essa coisa de você questionar a própria forma como você se coloca nas relações, ou como as suas relações são muito repetitivas ou muito semelhantes umas às outras, né? Então, aquela coisa de me questionar por que eu estou fazendo isso, né? Ou por que eu sempre faço isso comigo mesmo, ou por que eu sempre faço isso com os outros, né? Então, é um outro motivo, né, que pode levar, que seja que talvez para essa pessoa a terapia possa ajudar também. Então a gente tem aí, né, também uma concepção, né, uma visão de talvez fazer a pessoa se olhar, né, e que o processo terapêutico, por meio de ferramentas, por meio do diálogo, por meio da dialética, o sujeito ele se repense e consiga se olhar a partir de um outro, né, ou consiga tomar talvez um certo distanciamento daquelas relações, né. Então o psicólogo muitas vezes ele funciona como um olhar de um terceiro para aquela relação, né, que você vai descrever, e porque isso é interessante porque a grande maioria das formas de psicoterapia funcionam na base delas a partir de um diálogo, né, apesar da gente ter ferramentas aí de testes, aplicações de testes, aplicações aí de questionários, enfim, mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, a base da terapia é uma conversa, né, é um diálogo entre o paciente e o terapeuta, ou os pacientes e o terapeuta, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar bastante na psicologia, de que não é só conversa, né? A gente tem uma série de técnicas, uma série de princípios que os psicólogos, a partir, de novo, de cada escola de pensamento, a partir de cada linha teórica de pensamento, vão atuar de formas distintas para aquele sujeito, para que ele possa se repensar no mundo ali, né? E eu acho que talvez até uma outra forma ali, um outro motivo, talvez, do sujeito procurar uma terapia, ou para quem seria, talvez é alguém que se sente, né, quase que no automático, que se desconhece agora em relação a si mesmo, né? Então, esses momentos em que a gente está na vida totalmente ligados em uma coisa, em um afeto, no trabalho, em um objeto, e fazer esse sujeito conseguir se desprender e fazer as próprias escolhas. Eu acho que se trata também bastante disso, em diferentes terapias, se trata bastante de conseguir empoderar o sujeito, o paciente, para que ele consiga fazer escolhas na vida e que ele consiga circular no mundo, né, que ele consiga ter mais poder ali de circulação, né, no sentido de que nós nos travamos muitas vezes, né, nós travamos a nós mesmos na nossa relação com o mundo, né. Então, quando um sujeito busca terapia, né, ele está muitas vezes em um sofrimento onde ele não acha mais saída, né, e que falar com um psicólogo ou procurar uma ajuda especializada vai fazer com que ele repense as próprias relações, a própria forma de estar naquele lugar, e o que vale a pena deixar, o que vale a pena continuar, né? E é importante que é sempre uma decisão do paciente, né? Não, eu acho que eu posso dizer aqui
que nunca é uma coisa de você tem que fazer isso ou fazer aquilo, né? Nunca está nesse nível, das terapias nunca vão estar nesse nível de dar uma ordem para o paciente ou dar uma resposta pronta, mas que o paciente vai trabalhar, né? Que o paciente vai trabalhar junto ali com o terapeuta. Então, até por isso, né, eu acho que essa coisa de que o próprio sujeito ele tem que ter essa necessidade ali de mudar, ou ele tem que ter essa necessidade de se manter ali no trabalho, porque não é fácil, né? Entrar num processo terapêutico não é fácil, deitar no divã ali, por exemplo, para um psicanalista, ou numa poltrona e falar, né, procurar ajuda não é fácil. Buscar ajuda, ela demonstra aí uma coragem em se mostrar frágil, em se mostrar faltante ali para a psicanálise, em se mostrar alguém que está precisando de uma escuta, né? Então, esse apoio e escuta, né, ter alguém que realmente está escutando você, né, sem digamos, outros interesses ou sem distrações, né, ou, alguém que trabalha com a conversa, com a fala e a escuta, é uma coisa que eu percebo que motiva a busca por terapia, por análise, né? Ter alguém que realmente te escuta ali, mesmo que seja uma vez por semana, mesmo que seja por algum tempo ali por semana, mesmo que seja por vídeo, né? É alguém que está ali para você, e disposto a te ajudar, né? Então, esse é um pouco do trabalho do psicólogo e talvez um pouco para quem é essa terapia, né? Para quem funciona a terapia, né? E eu acho que também um outro comentário ainda nesse ponto é que a terapia ela vai ajudar o sujeito talvez contar a própria história, contar o próprio sofrimento de outra forma, né? Narrativizar, digamos assim, dar uma outra narrativa para a própria vida, né? Escutar a si mesma, digamos assim, escutar. E se a gente fosse falar da psicanálise, é escutar o próprio desejo, né? Falar a partir do próprio desejo ali e não do desejo do outro, né? Não do que o outro quer para você ali. Deixa eu tomar uma água aqui, eu vi que chegou uma pergunta, eu já vou comentar. Eu vi que chegou uma pergunta aqui da Lidiane Matos, o que podemos fazer para convencer, entre aspas, alguém que está vivendo sofrimento para buscar ajuda terapêutica? Eu acho que isso é bem difícil, eu acho que varia muito de caso a caso, né, da gravidade daquele caso, ou talvez o grau de comprometimento, ou talvez o próprio sintoma, acho que depende um pouco também do sintoma daquele sujeito. Acho que algumas formas de sintoma, por exemplo, algumas psicoses mais graves são mais resistentes, né, alguns transtornos de personalidade são mais resistentes naturalmente à própria terapia. Mas eu acho que isso é importante apontar, né, para o sujeito, para aquele paciente, para aquela pessoa que você acha que talvez precise, né, de uma terapia ou que está vivendo esse sofrimento, interrogar a própria forma como ele está, né, e, enfim, né, você quer continuar assim ou você quer se movimentar, né, e eu acho que é um pouco disso que a psicanálise faz, falando aqui esse recorte específico da psicanálise, é um pouco disso que a psicanálise faz, interrogar o desejo do sujeito, né? Você quer continuar nesse ciclo de sofrimento, por exemplo, quando o sujeito ele está sempre encontrando a mesma relação, sempre encontrando a mesma pessoa em relações diferentes, por exemplo? Então é importante interrogar, né, e deixar aberto, né, e deixar o caminho aberto, indicar instituições ou profissionais, deixar essa coisa. Mas invariavelmente é a pessoa que tem que se interessar, né? A gente só consegue até um certo ponto, e imagino que pessoas próximas, como nesse caso, ou pessoas que queiram ajudar, só conseguem até um certo ponto também, né? A lâmpada é aquela piada, né? Que a lâmpada, quantos psicólogos precisam aí para trocar uma lâmpada, né? Só um, mas a lâmpada tem que querer mudar, né? Então é um pouco disso, assim, essa coisa de que o desejo do sujeito é importante e a gente não pode forçar, né? Então, por isso que o trabalho de um psicoterapeuta, ele não é tão comercial nesse sentido de que você precisa reter aquela pessoa ali no trabalho, né?
eu preciso reter enquanto para ela fizer sentido, né? Enquanto para ela fizer sentido, enquanto o trabalho que a gente concordou em fazer tá funcionando e tá fluindo, né? Então é um pouco disso. E aí, para falar até caminhando assim na terapia, né? Se a gente pensa, a pessoa ela buscou, encontrou um psicoterapeuta, normalmente o que acontece nas primeiras, enfim, a gente vai ter as primeiras sessões ali, né, com ele, com ela, que vão servir ali para várias coisas, normalmente aí para o próprio psicólogo entender mais o caso desse sujeito, entender o que está se passando ali globalmente na vida dessa pessoa, e quando eu falo globalmente é em diversas áreas, na área afetiva, na área do trabalho, seja na área do estudo, nas relações familiares, nas relações com o próprio corpo, nas relações com a sexualidade, então as relações com a própria família no sentido de hierarquia e de herança, né? Quem é a sua família, o que você enxerga da sua família. Então, o psicólogo ele vai tentar de formas diferentes, seja utilizando testes, ou seja só na escuta, só entre muitas aspas, mas ou não utilizando ferramentas, digamos, físicas ali, a gente vai ter esse entendimento que leva desde poucas sessões, 1, 2, 3 sessões, até mais sessões, ali a depender da linha daquele profissional, da forma de trabalhar daquele profissional, para que ele possa propor ali, ou entender se ele pode ou não até te ajudar, né? Porque também isso é importante, que do outro lado aqui o psicólogo também é um ser humano que tem suas próprias limitações, que eu não acho que todo psicólogo consiga atender todo tipo de caso, então a gente tem que ter as nossas aí, eu acho que saber esses limites éticos do psicólogo, do lado do psicólogo, e encaminhar para um colega, para um outro, é importante, quando você sente que não consegue acolher aquela demanda que vem de um paciente. Então essa procura, normalmente depois desse tempo inicial aí, o Sigmund Freud, que foi um dos fundadores aí, dos mais importantes da psicanálise, ele falava desse tratamento de ensaio, ali era como um ensaio nas primeiras sessões, e aí acontece normalmente o contrato, né, que aí é quando o psicólogo estabelece, tenta combinar, seja só verbalmente ou por escrito, isso vai depender também da forma de cada um, o que a gente vai tentar fazer ali com aquele sujeito, o que a gente vai tentar fazer nesse caso, se ele consegue acolher, se não, e quais as áreas ou o que vai acontecer. Né? Na psicanálise, com psicanalistas, isso é um pouco mais aberto, né? Psicanalistas não costumam trabalhar com contrato escrito, e sim contrato verbal, e também não ter uma área muito específica de tratamento, apesar da pessoa vir ali com uma queixa, né, seja um caso aí de ansiedade, seja um sintoma depressivo, um pânico, seja um estresse pós-traumático, um burnout, seja lá, né, o que for, o psicanalista ele vai trabalhar nesse ponto e também olhando para outros aí, para entender o que isso está, né, o que isso está, digamos, o que tem por trás, talvez, disso, né. Então, a gente tem esse contrato, né, então algumas terapias, alguns profissionais vão ter, por exemplo, talvez aí um tempo determinado, né, sejam tantas sessões, ou tantos meses, ou um ano de tratamento, vai depender um pouco daquele sujeito, um pouco daquele terapeuta aí também do caso, né. Em psicanalistas, de novo, normalmente não tem essa coisa mais fechada de quanto tempo isso vai acabar aparecendo, né, isso vai acabar dependendo muito aí do caso, e não tem um número fechado de sessões aí. E aí a gente tem, né, também, claro, dentro do contrato a gente vai ter o valor que vai ser discutido, quanto que vai ser cobrado por sessão ou por mês, também vai depender um pouco do quanto o profissional consegue, né, a partir do quanto o profissional aceita, né, receber, e quanto o próprio paciente ali, o sujeito consegue arcar, né, então também isso vai ser discutido, e o quanto você
coloca, o quanto você investe em si mesmo vai ser discutido ali também no contrato e durante todo o tratamento, né? E aí, falando disso, né, o tratamento acontecendo, a gente tem, claro, muitos objetivos, digamos assim, que podem ser atingidos, que vão ser atingidos com um processo psicoterapêutico, seja a diminuição dos próprios sintomas, o tratamento desses transtornos, como eu comentei, né, seja aí um quadro de ansiedade generalizada, uma ansiedade específica, pânico, né, um quadro psicossomático, por exemplo, né, que vai para o corpo, seja dos diferentes espectros aí, autista, da psicose, né, seja um burnout, como eu comentei, que é uma coisa que está bastante em voga hoje, sejam aí disfunções as mais diversas, transtornos alimentares, disfunções sexuais. Então isso vai depender um pouco da demanda daquele paciente, né, o que vai ser tratado ali. E muitas vezes a gente vem, o paciente ele chega falando, né, uma queixa, mas ele quer tratar realmente de outra e às vezes não tem não se sente à vontade de falar no começo. Então o psicólogo ele sabe disso e vai ter a paciência de esperar e tratar de todas as áreas da vida desse sujeito enquanto ele estiver ali na terapia, né? E aí até falando disso, né, falando desses diferentes tipos de sintomas, a gente tem, claro, também psicólogos que têm, como eu comentei, nem todo psicólogo atende todo tipo de caso, porque muitos psicólogos se especializam e trabalham com diferentes formações ali, sintomáticas, com diferentes quadros e com diferentes públicos, né? Então a gente tem psicólogos que só atendem adultos, né, que não atendem crianças, por exemplo. Tem psicólogos que já são focados em crianças, que têm um repertório, né, teórico, clínico maior para atender crianças. Então isso vai depender um pouco. A gente tem aí trabalhos de casal, né, psicólogos, terapeutas de casal, psicoterapeutas de casal que vão trabalhar com esse tema. Talvez não exclusivamente, mas que também trabalham com esse tema. A gente tem aí psicoterapia de grupo, né, que é uma coisa já muito antiga e que vem ganhando espaço em diferentes áreas, e que também a gente tem aí psicólogos que se especializam e trabalham com isso, né? Então depende um pouco. A gente tem outros também, como a psicogerontologia, por exemplo, né, psicólogos que são mais focados aí em atendimento de idosos, né, em escuta de idosos, e fora muitas outras especialidades. Eu estou tentando me focar aqui um pouco mais na área clínica, né, que eu acho que é um pouco do objetivo aqui da live, de falar de terapia para quem, né, de falar que é importante o paciente, naturalmente a maioria das pessoas não vai saber essas diferenças e não vai imaginar, mas existem as diferenças ali, e que se você consegue ali procurar, é bacana procurar alguém que tem aí ou que tenta atender esse público mais especializado, dependendo do que você quer. Fora aí, por exemplo, psicoterapia breve, que é uma outra forma de terapia, né, que vai focar naquele problema que você está trazendo e vai ser um número fechado de sessões. Então depende um pouco também de quem trabalha, os psicoterapeutas breves que trabalham dessa forma, né? E aí, né, eu acho que para além disso, né, um pouco do que eu comentei também sobre essas diferenças, né, é legal falar que, para além de cada escola, né, para quem não é da psicologia, né, a gente tem aí algumas escolas de pensamento, ou seja, são formas diferentes de entender a mente humana, o homem, o comportamento, né, que são aí principalmente três, né, a psicanálise ou as linhas psicanalíticas, da qual eu trabalho na psicanálise lacaniana, que é uma dessas. A gente tem o behaviorismo, né, o comportamentalismo, que é uma outra linha bem diferente da psicanálise, que trabalha, né, que elege o comportamento como o foco do trabalho. Então, trabalhar com muito mais atividades concretas, talvez com mais atividades ali de observar, apontar, notar o comportamento que você tem, por que você tem esse comportamento, né? E claro,
Aí dentro também vão ter terapias cognitivo-comportamentais e outras terapias aí que vão trabalhar o tema do comportamento como um foco ali, apesar das mais recentes trabalharem em cognitivo também muito mais. E a gente tem também, claro, as linhas humanistas, né, da qual o Caio, aqui, o nosso host, faz parte, que não entendem nem que o mundo molda o sujeito, nem que o inconsciente, como para a psicanálise, molda o sujeito e as ações daquele sujeito, mas vê o paciente, a pessoa ali de forma integrada, né, como a gestalterapia. Então a gente tem essas diferenças, e eu falo isso de novo, porque não necessariamente toda linha terapêutica vai fazer sentido para o paciente, ou vai fazer sentido no sentido, se a gente pensar que o paciente, quando ele procura, não necessariamente ele vai gostar da forma de trabalhar de um psicólogo ou um psicoterapeuta comportamentalista, behaviorista. Então ele pode procurar um humanista que talvez vai fazer mais sentido para ele vai gostar, né, e vai conseguir se abrir, por exemplo. Então a gente tem essas diferenças até na sala, né, no que a gente chama ali do setting, né, terapêutico. Então um psicanalista utiliza o divã, né, que normalmente é associado aí a psicólogos, psicoterapeutas de forma geral. A gente tem o divã, né, que é uma ferramenta de trabalho para o psicanalista, né, faz sentido para ele ter aquilo ali, né? Então a gente tem isso, e essas diferenças aí, explorar essas diferenças é importante para o paciente, porque isso vai depender um pouco do que ele quer, da forma como ele quer trabalhar o próprio sofrimento, né? É claro que muitas vezes o paciente, na maioria das vezes, ele não vai saber dessas diferenças de novo antes de procurar, ele só vai querer procurar uma ajuda, né? E ok. Só que o que eu quero dizer é que muitas vezes na primeira vez com aquele terapeuta, aquela pessoa especificamente não deu certo, então é legal tentar com outros, né? Tem uma frase até de um psicanalista, um psicólogo bem famoso, que é o Contário Caligares, autor de livro, colunista da Folha de São Paulo aqui, e ele fala que ele gosta de fazer turismo, né, turismo terapêutico, que ele gosta de ir em diferentes profissionais para ver o que ele gosta mais. Então tem esse aspecto também, né? E aí eu acho que um outro ponto, né, que é importante mencionar rapidamente aqui também, quando a gente pensa em terapia para quem, né, ou quem consegue fazer terapia, é que a gente tem a figura também do psiquiatra, né, da psiquiatria aí no meio, que, de novo, para quem é leigo no assunto, para quem está de fora, procurando ajuda, pode parecer a mesma coisa. Mas um psiquiatra, ele é um médico naturalmente formado ali em medicina e com residência e especialização em psiquiatria, e muitas vezes eles podem e fazem psicoterapia, fazem um processo de psicoterapia, mas o diferencial deles é que, naturalmente, por ser médico, ele consegue receitar remédios aí, psiquiátricos, remédios para também diferentes transtornos, então ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, né, são receitados por um psiquiatra, e a noção de terapia aliada à medicação é uma coisa que é necessária, para mim faz muito sentido em diferentes casos aí, então dependendo um pouco do caso, vai ser necessário entrar com medicação para abaixar um pouco o sintoma e que você consiga revisar, né, frequentemente essa dosagem e que o psicólogo consiga trabalhar ali, né? Então a gente tem isso que vai mudando ali com o tempo. Então quando um paciente chega, né, e às vezes ele já teve um histórico talvez de passar por um psiquiatra e está tomando um remédio ali por muito tempo, às vezes ele mesmo não se dá conta de que é importante também revisar a dosagem da medicação, e é uma coisa que vai acontecendo. Tem um comentário aqui do Ailton
Saturnino, psiquiatria e psicologia caminham juntos para um tratamento mais assertivo, dependendo do transtorno apresentado pelo paciente. Exatamente isso. Isso vai variar muito do comprometimento que aquele transtorno tá gerando na vida e nas diferentes áreas da vida de um sujeito. Isso vai depender um pouco da necessidade, né, daquele paciente. Então, é exatamente isso. Dependendo do caso, realmente é necessário que as duas coisas caminhem juntas, e que aí, claro, de novo, né, indo sempre repensando e revendo a dosagem ali da medicação, porque de novo, nem todo remédio funciona para todo mundo. Então a gente tem casos aí de que a pessoa toma um remédio, um ansiolítico ali não funciona, tem que mudar, tem que ir para outro, e às vezes só no terceiro, quarto remédio vai funcionar. E a dosagem também, né? Às vezes ela pode começar mais alta e ir diminuindo. Então é importante fazer esse apontamento e claro, nós, né, da psicologia, a gente sempre tem que trabalhar em conjunto, né, uma certa rede ali de contatos, para que quando um sujeito chega, a gente consiga, né, encaminhar para a reavaliação, ali, seja de um psiquiatra, seja de uma fono, seja de um fono, então depende um pouco disso, depende um pouco do caso ali. E falar, né, eu acho que por fim, aí, para tentar linkar um pouco com esse tema da atualidade, da contemporaneidade, que a psicologia no século XXI, né, olha aí um sujeito que é muito diferente do começo do século XX, começo, meio do século XX, quando os grandes pensadores da psicologia, da psicanálise viveram e trabalharam, Freud, Skinner, enfim, Peirce e muitos outros aí. A gente tem uma mudança, né, na forma de relação das pessoas, uma mudança na forma de estar dos sujeitos, né, no mundo, uma mudança na forma de se relacionar. Tem um psicanalista, né, George Forbes, que ele fala muito que hoje a gente nasce e morre igual aos nossos pais, mas o resto totalmente é tudo diferente, né? Então o mundo vai mudando, o laço social, ou seja, a forma como a gente se relaciona com os outros vai mudando, e vão acontecendo muitos fenômenos, e isso vai levando os sujeitos a sofrerem de formas diferentes, né? E essa própria mudança gera aí sofrimento, né? Então, sei lá, se a gente pensar na profissionalização que existe hoje, não só no mundo do trabalho, pensando aqui no mundo do trabalho corporativo, mas na academia, né, essa coisa de ter métricas e metas para tudo na sua vida, tudo na sua vida tem aí, é passível de ter um rating, né, como eles falam em inglês, de você dar uma nota ali, como quando você pega um Uber, alguma coisa assim, você, né, sempre você está passível de ter uma nota. Essa coisa da noção do cliente, né, hoje, e como isso gera sofrimento, né, de você estar totalmente ao dispor do cliente 100% do tempo ali. Esse tipo de coisa são fenômenos aí do laço social que vão criando aí um sofrimento muito grande para os sujeitos, né, bem como a própria digitalização aí, que em muitos aspectos é boa, em outros aspectos talvez nem tanto. Eu acho que para a psicologia é uma coisa bacana a gente poder ter esse tipo de contato, por exemplo, de lives, de você poder atender pacientes, enfim, atender pacientes remotamente, enfim, é fundamental, até para esse momento de pandemia, que a gente acabou migrando todo mundo do consultório físico para o digital, digamos assim. Então a gente tem aí essas diferentes mudanças e como isso vai afetando a vida dos sujeitos de forma muito individual, né? Cada um é um mundo aqui, enfim, né? E pensando de novo, né, nessa coisa da terapia para quem, né, só para fechar, se a gente pensar, né, que aconteceu o trabalho ali psicoterapêutico, a pessoa, os sintomas diminuíram, conseguiu se repensar a própria vida, repensar o próprio momento,
né? Dependendo, claro, de novo, dependendo da linha teórica que aquele profissional trabalha, ele pode dar alta ou não para o sujeito, né? Enfim, interromper o tratamento, o fim do tratamento depende muito de cada caso, depende muito de cada profissional, de cada paciente, né? Por exemplo, na psicanálise a gente não dá alta para o paciente se dá alta, né? A gente vai trabalhando e caminhando até um certo ponto em que o sujeito mesmo é capaz de falar, eu acho que agora tá bom, eu consigo ir daqui, se eu precisar depois eu volto. Então é um pouco disso, assim, essas noções de encerramento, que vão depender muito de cada caso, né? Mas eu acho que é isso, então, pessoal. Eu acho que é isso, Caio. Um pouco do que eu pensei para falar hoje. Muito obrigado, Igor, pela excelente apresentação. Queria ver se alguém tem mais algum comentário, pergunta, quer fazer alguma participação. Nós continuamos atentos no chat. Para quem gostou dessa apresentação, quiser reassistir, partilhar, enviar para alguém, ela vai estar disponível daqui a pouquinho, aqui no Facebook mesmo, ou no nosso canal de YouTube, na sequência. Eu quero destacar aqui na apresentação do Igor essas possibilidades de cenários que levam as pessoas a buscarem cura. São muitas vezes cenários diferentes, particulares de cada um. Então tem gente, né, que busca frente àquela forte angústia, busca tratamento, frente a um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, né? Mas tem também aquelas pessoas que buscam frente às escolhas, frente às decisões. Será que eu devo fazer uma coisa, fazer outra coisa? Como o Igor comentou e bem. E por fim, né, mais recentemente, a gente encontra também aquelas pessoas que buscam, né, um processo mais de autoconhecimento, com uma visão mais preventiva ou fortalecedora da terapia. Isso costuma, né, aparecer principalmente de uns 20 anos para cá. E eu acho importante que as pessoas saibam disso, né? Que tem, repito, aquelas pessoas que estão mal, que buscam na terapia o alívio, o tratamento, a cura daquele sintoma, daquele mal-estar. Mas tem também pessoas que estão bem, estão ok, mas buscam a terapia para melhorar o seu autoconhecimento, para melhorar a qualidade das suas relações, para melhorar o seu desempenho, para melhorar a qualidade das suas emoções. Por exemplo, essas são, né, as duas aí principais frentes, né, que a gente tem hoje sobre terapia. Vamos ver o que mais aqui. Obrigado, Raquel, Lidiane, Ailton, Caroline, pessoal que está acompanhando a gente até agora. Fizeram os comentários. Lidiane, né, tinha comentado, tinha perguntado, depois acabou fazendo mais um comentário. Se alguém tiver algum último comentário, a gente debate ele aqui, comenta mais alguma coisa. Se não é isso, pessoal, eu queria pedir para o Igor, né, os contatos dele, né, se ele tem site, se ele tem Instagram, rede social, né, como é que a gente acha o Igor, se quiser falar com ele. E também, né, abrir para as considerações finais. Perfeito. Não, é isso, acho que em termos de considerações, né, eu acho que a pandemia do Covid-19 trouxe à luz aí um debate muito válido, né, uma pandemia terrível, mas que trouxe aí, de uma certa forma, esse debate para a luz do dia aí da saúde mental, da necessidade do cuidado mental, né, e encorajar, acho que o comentário final é mais encorajar realmente quem se interessa ou quem sente que precisa aí de realmente entrar em contato, né, de realmente entrar em contato e começar devagar aí um trabalho psicoterápico, né. Falando dos contatos, enfim, né, Caio, eu tenho aí o spsicólogos.com, nosso site aí, na qual a gente trabalha, fiquem à vontade, está passando aqui até na tela, fiquem à vontade, a gente tem o nosso WhatsApp corporativo também, que é o DDD 11 962630400. A gente tem, enfim, se quiser entrar em contato comigo direto também, fique à vontade para mandar uma mensagem. O meu WhatsApp é o DDD 11 989530339, ou também por e-mail, né, que é o Igor_Banin
hotmail.com. Fiquem mais que à vontade. Só. E também reforçar, né, Caio, um pouco do nosso trabalho aqui na sociedade frente à rede de atendimento, né? A gente tem psicólogos aqui que participam, que estão participando dessa semana, como o Caio César, que já participou, a Bruna, que vai participar, e que eles trabalham justamente nessa rede de acolhimento. Então, quem sentir que precisa de escuta, quem quiser procurar um profissional, pode entrar no site também, spsicólogos.com, e ali em rede de serviços, né, atendimento psicológico, fiquem à vontade, né, você preenche ali uma fichinha super rápida e é encaminhado ali para um profissional que esteja aí adequado ao que você está buscando, né? Você pode ter um campo ali de nome, telefone, e-mail, etc. Então fiquem à vontade para se cadastrar também, que caso a gente não consiga acolher nós mesmos aqui em São Paulo, a gente consegue também encaminhar o caso para outros profissionais aí, pelo Brasil afora. Então acho que é isso, Caio. Excelente, muito obrigado mais uma vez, Igor Banin, por essa apresentação. Obrigado, pessoal. Ela vai ficar disponível, então quem quiser assistir, quiser enviar para alguém, estará no nosso Facebook e canal de YouTube. Mais comentários chegando, que bacana. Obrigado, viu, gente, que ficou até o final aqui conosco. Nós temos, deixa eu partilhar aqui também, que a semana está na metade, mas ainda temos apresentações. Amanhã, vou só passar o slide aqui. Amanhã a gente recebe o Master Coach Kaique Ferreira para falar sobre coisas que você pode fazer em casa para contribuir com a sua saúde mental. Coisas práticas que estão ao alcance da sua mão. Amanhã, às 2h30, na parte da tarde, comecinho da noite, na verdade, a gente vai receber a psicóloga Bruna Barreto Passarelli para falar sobre felicidade no trabalho. É possível ter felicidade no trabalho? Estão todos convidados. A gente se vê amanhã e na sexta-feira a gente encerra essa semana da saúde mental com a apresentação da psicóloga Paloma Afonso Martins na parte da manhã, falando sobre violência contra a mulher. Como chegamos até aqui? E na parte da tarde, mesa redonda com Igor Banin, eu, meu xará Caião e a Bruna, os 4 cavaleiros aí da Sociedade dos Psicólogos, para falar um pouquinho sobre saúde mental na pandemia. Então, encontro marcado, pessoal. Muito obrigado. Quem gostou, está gostando, está conhecendo agora, aproveite para partilhar, para que essa informação, para que esse conteúdo, para que essa semana totalmente gratuita, livre, aberta, voltada à comunidade, alcance as pessoas. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, pessoal.